Como finalizar o último capítulo do seu livro, aquele capítulo glorioso com impacto que vai fazer seu leitor terminar de ler seu livro e vai falar: uou, que livro incrível foi esse? Sabe, aquele final impactante, assim, surpreendente. Como criar um final incrível para sua história? Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino toda semana a escrever e publicar o seu livro sem uma editora. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma dica e novidade aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Então vamos lá, como é que você vai fazer para criar um final realmente impactante, um final surpreendente, vai fazer seu leitor ficar impressionado com a sua história, achar um final incrível, porque muitas vezes a gente sente aquela dificuldade de ser: ah, meu Deus, como que eu vou finalizar esse livro, né? Às vezes a história já foi tão incrível até aqui, fica meio com medo de fazer um final meio frouxo, um final meio clichê e acabar estragando a história logo no fim, né? Quase chegando na largada, tava quase chegando no fim e aí estragou o negócio. Então, como não fazer isso com o seu livro? Como criar um final realmente bom, um final realmente impactante para o livro que você está escrevendo? É o seguinte: primeiro você tem que entender uma coisa muito importante. A forma como você vai finalizar o seu livro tem que estar intimamente ligada com a estrutura narrativa que você está seguindo no seu livro. E tem muitas pessoas que começam a escrever um livro simplesmente no improviso, sem técnica de escrita nenhuma, sem planejamento, nem sabe o que é estrutura narrativa, aí tá tentando escrever o final, quebrando a cabeça para escrever um bom final para o livro e não vai conseguir, porque é muito mais difícil quando você tenta escrever o seu livro sem usar as técnicas de escrita, sem ter feito uma organização da sua história, um planejamento certo da sua história. Então isso já vai te dificultar um pouco. Agora, dependendo do tipo de estrutura narrativa, se você seguiu alguma, por exemplo, a jornada do herói, ela já tem os passos muito bem definidos, você não tem nem que ficar pensando, quebrando a cabeça, tentando inventar moda sobre como vai ser o final. Tá na estrutura, é só você seguir certinho o que você tem que fazer ali. Uma outra estrutura, por exemplo, que te dá um final super diferente, é a estrutura invertida, que é quando você começa a contar a sua história, começa o livro pelo final da história. Comenta aqui se você já viu alguma história que começava dessa maneira, que a pessoa começa escrevendo pelo final, aquele final impactante assim, e aí o leitor já abre o livro na primeira página: uou, o que está acontecendo aqui? E no final, de fato, da história, né, nas últimas páginas do livro ali, é que vai ser explicado como é que tudo começou para culminar naquele final que você já revelou lá no início. Então, basicamente, é uma outra estrutura narrativa que muda totalmente a forma de você contar a história inteira e chegar nesse final. Então, já vai entendendo aí que é uma coisa muito importante e que, se você escreveu o seu livro sem uma estrutura narrativa, totalmente no improviso, só teve uma ideia e saiu desenvolvendo loucamente, já vai ser uma dificuldade aí. Mas não se preocupe que, usando as técnicas certas, você também consegue já pensar num bom final mesmo sem ter seguido alguma estrutura, ou tentar utilizar alguma das estruturas aí dentro da sua história. Agora, tem duas formas de você poder finalizar o seu livro de uma forma assim, sei lá, não seguir estrutura nenhuma ou seguir uma estrutura que não me dá muita abertura para o final. O que eu faço? É o seguinte: você pode fazer um final um pouco mais aberto ou um final mais fechado. Então, duas situações que você pode fazer no seu final aí. Vamos falar primeiro sobre o final fechado. Aquele livro único, não tem continuação, acabou ali. Então é aquele final fechado que você já vai dar logo a conclusão, literalmente, conclusão, moral da história, lição final, viver feliz para sempre, ou como todos estão agora depois de tudo que aconteceu ao longo da história. É uma possibilidade. Agora, o final aberto é aquele que te dá aquela abertura para você já dá aquele gostinho de vem mais aí. Aquele, sabe, vem continuação aí, você deixa isso bem claro na cabeça do seu leitor. Porque também é um erro, gente, que faz livro com continuação e faz um final fechado. Aí o leitor não fica com vontade de ler os próximos. Você tem que instigar o seu leitor no final do livro, se tiver continuação, tá? A querer ler os próximos livros. Você já tem que dar aquele gostinho de que vem mais aí, de que não acabou, de que vem mais história, que vai ficar cada vez mais incrível nos próximos livros, no final desse livro que você está escrevendo agora. E também é um erro muito grande pessoas que não fazem livro com continuação, termina o livro com o final aberto, e aí o leitor fica lá na maior emoção esperando ter continuação. Na verdade não tem continuação. Aí você deixa o seu leitor frustrado. Então pensa nisso, tem duas formas de você finalizar: livro único, final fechado. Livro com continuação, final aberto. Dá abertura para a história assim, ainda não acabou.
É essa sensação que você tem que deixar no final da sua história, caso tenha continuação. E se não tiver continuação, tem que deixar claro, quase que escrever fim na última página, assim, na cara do seu leitor, para ele entender, não tem continuação, acabou a história. A não ser que tenha algum propósito você fazer o seu livro único com o final aberto, mesmo sem ter continuação, né? Se você tiver a intenção de deixar uma grande interrogação em aberto na cabeça do seu leitor, mas aí vai de cada um, né? Geralmente, livros únicos a gente faz no final mais fechado, com aquela grande conclusão da história, né? Mas agora uma coisa muito importante que eu queria te falar aqui é que muitas pessoas ficam ali focando em não fazer um final clichê, fazer um final impactante, fazer um final surpreendente e tal. Só que talvez o seu foco esteja até um pouco errado. Por quê? Porque de nada adianta você ficar aí tentando fazer, quebrando a cabeça para fazer um final perfeito, um final incrível, um final impactante, se o desenvolvimento inteiro que vem antes disso for ruim. Então é muito mais interessante que você foque desde o início do livro, já aplicando as técnicas certas de escrita, no decorrer da história, no desenvolvimento do enredo, porque não importa como vai acabar o seu livro nesse momento, é mais importante o que vai acontecer ao longo da história para culminar nesse final. Isso é o mais interessante. Porque, na maioria das vezes, pensa nos finais clichês, por exemplo. Pensa numa história de super-herói. Eu escrevo histórias de super-heróis, então gosto bastante de dar esse exemplo. A gente já tem uma noção ali de que no final o vilão vai perder e o herói vai vencer. São poucas e raras as histórias onde ocorre o contrário. Então, na maioria das vezes, é esse o grande final clichê que a gente já até espera que aconteça. Que o vilão vai perder e o herói vai vencer. Só que o que acontece que tem várias histórias onde termina da mesma forma e continua interessante. E as pessoas continuam querendo ver essas histórias, ler esse tipo de história. É o que acontece no decorrer, no desenvolvimento da história é que faz toda a diferença. A pessoa ela já tem uma noção, já é levemente previsível o que vai acontecer no final. O que ela não sabe é o que vai acontecer para chegar nesse final. E é isso que torna a sua história muito mais interessante. Por mais que seu final não seja aquela coisa mais surpreendente possível, que seja um final clichê, que seja os felizes para sempre que a gente já espera nos filmes de romance. Mas o que vai acontecer para chegar no o herói vencer o vilão, no Felizes para Sempre, que todo mundo já sabe como é que vai terminar, isso não importa muito, é como você vai desenvolver essa história até chegar lá. E é isso que torna a sua história diferente, original, autêntica, que faz seu livro se destacar em meio a tantos outros que terminam da mesma forma. Então eu sempre recomendo que você foque muito no fazer um bom desenvolvimento da sua história, porque isso é mais importante do que a forma como ela vai acabar. Com certeza isso faz toda a diferença. Então espero que essas dicas tenham te ajudado aí você dar uma clareada na sua mente com algumas ideias, né, para você finalizar bem o seu livro. Se quiser saber mais sobre todas as técnicas completas de escrita para fazer um bom desenvolvimento, é realmente muita coisa, não daria para eu resumir para vocês rapidamente tudo aqui nesse vídeo. Então eu tenho um treinamento completo também com todas as técnicas que vocês precisam para escrever um bom livro, um livro incrível, desenvolver com muito mais facilidade, mas nem sempre tem turmas abertas, é um treinamento exclusivo que eu só abro algumas turmas por ano, então se você quiser saber mais sobre ele e se inscrever na lista de espera, o link está aqui na descrição do vídeo. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos e a gente se vê nos próximos vídeos.